três coisas acontecem aqui. Na primeira parte, que é a parte em relação aos demônios, que falam o nome de Jesus, ou que descrevem quem ele é, Jesus diz: fiquem calados, não tenho parte com vocês. Na segunda parte, Jesus mesmo chama aqueles que ele quer para estarem junto dele, 12 homens. Diga-se de passagem que dentre esses 12, um era traidor, e Marcos já nos diz isso também, já aqui nessa parte do seu evangelho. Na terceira parte, uma mistura. A família de Jesus vem até ele querendo prendê-lo, porque está achando que ele está fora de si, que ele está louco. E os fariseus também acham que ele está expelindo demônios a partir do poder do próprio Satanás. E em ambos, Jesus repreende e rejeita. 3 episódios aí. Hoje nós veremos o primeiro e o segundo. Deixaremos o terceiro para uma outra oportunidade. Mas nessas 4 partes do Evangelho de Marcos, nós podemos encontrar 4 verdades que eu vou meditar com vocês nas 2 primeiras hoje. Podemos encontrar aqui uma mensagem: Jesus escolhe sua família. Podemos dizer aqui então que existe uma descrição de quem são as pessoas que fazem parte da família do Rei, o Rei Jesus. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus rejeita qualquer palavra, qualquer vínculo, qualquer relacionamento com os demônios. Olha o verso 7. Eu vou explicando algumas coisas e vou aplicando para a nossa vida. O verso 7 diz o seguinte: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Se você não se perdeu nas nossas exposições anteriores, nós já vimos que Jesus começou a fazer muitos milagres anteriormente. Ele curou muitas pessoas, ele expulsou muitos demônios. Mas diante dessa crescente fama de Jesus, o que aconteceu? Os fariseus começaram a suscitar ira contra ele. Houveram alguns embates em relação à circuncisão, em relação ao sábado, em relação ao jejum. Houveram embates onde os próprios líderes da igreja existente da época tentavam matar Jesus. Eles tinham visto os milagres de Jesus, mas infelizmente o coração estava tão dominado pela religiosidade que simplesmente rejeitaram a Jesus como Messias. O que Jesus faz? Como ele foi rejeitado, ele rejeita. É isso que acontece então no verso 7, quando Marcos nos diz então que Jesus se retira. De onde ele foi rejeitado, ele se retira. Ele passa para o outro lado do mar. E o outro lado do mar é o outro lado onde existem muitos gentios. Se por um lado ele está pregando nas sinagogas, ele está sendo rejeitado nas sinagogas, por outro ele começa a pregar entre os gentios, aonde pessoas ainda não ouviram, mas ouviram muito dele, mas já ouviram alguma coisa sobre ele. No verso 7, seguindo o verso, mostra que muitas pessoas tinham ouvido da sua fama, talvez não conhecessem, mas já ouviram da sua fama. O verso 7 continua dizendo: seguiam da Galileia para uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos mares e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Para você ter noção, geograficamente falando, é como se aqui, na cidade onde estamos, São Luís, pessoas viessem de Raposa, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Bacabeira, ficamos ali, Morros, aonde mais ali, o município mais próximo, talvez ali o mais distante fosse a cidade de Barreirinhas, andando. Pessoas vinham de todas as partes, de barco ou andando, para vir ter com Jesus, porque já tinham ouvido da sua fama. A fama de Jesus, num curto espaço de tempo, se propagou tanto que pessoas que ouviram que ele fazia coisas maravilhosas, milagres, expulsava demônios, traziam seus enfermos. Se tinham pessoas que eram possessas de algum espírito imundo, traziam também. Imagina só aqueles meio aleijados, aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, vindo a pé. Essa semana mesmo nós encontramos algumas pessoas caminhando quilômetros e quilômetros
Algumas pessoas pagaram a promessa porque ganharam a eleição. E caminharam de São Luís até São José de Ribamar, perto. Outras de carroça, e vai ter daqui a pouco, não creio, ou hoje ou ontem, teve a de moto, é de carro. A pessoa vai a pé pagando promessa. Promessa para poder receber uma bênção. Aqui era gente correndo atrás, indo atrás de alguém que poderia mudar o quadro da sua realidade física. Imagina só, pessoas terem a sua enfermidade curada com um simples toque de Jesus. Imagina só. Pessoas vieram de todas as partes atrás daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus estava fazendo, curando enfermos, expulsando demônios. Verso 9 então diz para nós: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Veja, Jesus já tinha curado muita gente e atravessou o mar da Galileia. Pessoas então vieram de todos os lados e se jogavam em cima dele. Imagina só, Jesus passando, no meio da rua, multidão vindo e os enfermos querendo de alguma forma se jogar em cima dele para tocar nele a fim de serem curados. Recentemente, o presidente do nosso país veio aqui em São Luís. Foi um caos. Foi um caos. Muita gente tentando, de certa forma, chegar perto, participar da carreata. Muita gente. Imagina aquela quantidade de gente. Mas não para ficar olhando alguém fazendo um discurso, mas sim para tentar tocar nele. Imagina a quantidade de seguranças que não foi necessário para fazer essa escolta do presidente durante esse período agora. A escolta de Jesus não tinha. As pessoas vinham, se tentavam de todas as formas. Imagina só, um puxando o outro para tentar tocar nele. Multidão se apertando. O que Jesus faz? Jesus sim cura, ele se compadece. Nós já vimos isso em episódios anteriores, em momentos anteriores. Ele se compadece da necessidade humana. Mas, como também já vimos, há algo mais importante do que simplesmente dar algum benefício físico aos homens. Por isso, então, ele pede aos seus discípulos que separem o barco. Por que separar o barco? Imagina só, vem multidão, ele não consegue nem mesmo andar. O que ele faz? Ele sobe no barco, a mais ou menos a distância de um tiro da praia, e fica em cima do barco, o barco serve de ponto para ele. E de lá, ele consegue ensinar a multidão. Porque as pessoas têm que nadar, aí é um pouco mais difícil. Imagina só os aleijados entrando na água, tentando nadar para chegar a Jesus, é um pouco mais difícil. A intenção de Jesus, então, aqui é fazer o seguinte: sim, existe necessidade física, mas eu preciso entregar algo mais importante. Nós já vimos isso. Marcos capítulo 1, no verso 38, Jesus disse assim, Marcos diz assim: Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Pessoas estão vindo atrás de cura física, mas Jesus diz: eu tenho algo melhor para dar para vocês. E eu preciso ter condições para isso. Então ele sobe no barco e começa a pregar. Isso é muito importante, porque o anseio das pessoas, no geral, é por cura física, é por bem-estar físico, ou é por resolução de problemas que envolvem alguma perspectiva na área física. Todos nós. Algumas pessoas entram na igreja porque querem um casamento bom. Estão com dificuldade no casamento, então elas vêm para a igreja orar a Deus e pedir e clamar pelo seu casamento. Isso é bom, não é ruim. Outras pessoas entram na igreja porque estão com dificuldade financeira. Está tão apertado, tão difícil, sem emprego muitas vezes, sem recursos, elas vêm desesperadas na igreja e entram na igreja com a intenção de buscar em Deus algum auxílio e clamar a Ele por alguma solução. Isso também não é ruim. Outras pessoas vêm à igreja porque estão depressivas, perderam pessoas
Pessoas especiais e muitas vezes vêm atrás de um conforto emocional. Isso também não é normal. Outras pessoas vêm à igreja, de certa forma, porque estão preocupadas, cabisbaixas com alguma enfermidade. E de alguma forma elas têm então a intenção de vir à igreja atrás de Deus, a fim de que Deus as cure. Amados irmãos, isso de todo não é ruim. Mas aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Jesus se compadece da necessidade física dos homens, mas sua prioridade é a necessidade espiritual, suprida pela pregação do Evangelho. Esse é o ponto. Pessoas estão vindo para ser curadas, e Jesus diz: eu tenho uma cura diferente das que vocês esperam. Ele cura fisicamente sim, mas ele diz: eu tenho algo melhor. Isso é importante. Porque a ênfase da igreja, sim, deve ser no social. Toda a igreja precisa, como diz Jesus, amar ao próximo. Todos os apóstolos, Paulo, por exemplo, quando escreve, recolhe ofertas para conquistar recursos para suprir a necessidade de pessoas carentes. João, na sua carta, diz que nós, quando vemos o nosso irmão se compadecendo, não tendo o que comer, não fazemos nada, que tipo de amor é esse? É importante entendermos isso. A igreja precisa ter atividade social, ela precisa acudir a necessidade. Mas acudir a necessidade física das pessoas não é a principal função da igreja. A principal função da igreja é compartilhar o Evangelho. Esse é o ponto. Nós precisamos dar assistência física enquanto tivermos condições e darmos assistência espiritual. Imagina quantas dessas pessoas não foram curadas por Jesus e quantas dessas pessoas não rejeitaram a Jesus depois. Quantas dessas pessoas vieram atrás de algum benefício físico e infelizmente não encontraram o benefício espiritual porque estavam simplesmente cegas atrás daquilo que tanto o seu coração ambicionava. Essa é a primeira lição que eu posso encontrar aqui. Jesus, sim, nós já vimos em episódios anteriores, ele se compadece da necessidade física dos homens, ele cura doentes, enfermos, mas ele tem algo melhor. E o algo melhor é a pregação da palavra. Veja o verso 11, tem mais uma lição no verso 11 e verso 12. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusesse à publicidade. Vejam, irmãos, anteriormente, os fariseus não reconheceram a Jesus como Messias. Ele fez muitos milagres, ele curou um paralítico, ele restaurou, ele trouxe pureza a um imundo chamado de leproso. Ele fez milagres incontestáveis que pessoas nunca haviam feito. Curar um leproso, nunca houve registro disso, a não ser nos profetas do Antigo Testamento, com Naamã, por exemplo. Houve a cura, sim, de uma pessoa no Antigo Testamento, mas fora esses registros do Antigo Testamento, no Novo a gente não vai encontrar nenhum. E o próprio Jesus, quando cura, ele não manda o leproso entrar na água para se purificar, como mandou o profeta. Ele toca no leproso e o leproso é purificado. Os fariseus, mesmo vendo isso, não reconheceram Jesus como algum tipo de profeta ou como alguém que pudesse ter sido enviado por Deus. Mas os demônios, sim. Olha que contraste. De um lado nós temos a liderança religiosa, a liderança da igreja, tendo diante de si o Salvador e o rejeita. Não o reconhece, não vê quem ele é. E de outro, nós temos os demônios, dizendo exatamente quem Jesus é. A carta de Tiago, lá no capítulo 2, Tiago diz que até
Senhor, aqueles que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus, são estas pessoas que receberão salvação. E a declaração dos demônios aqui é verdadeira. O demônio dizendo a verdade, a pessoa. Que paradoxo! O demônio declarando exatamente a verdade. Tu és o Filho de Deus. Mas por que Jesus rejeita? Por dois motivos. Muito claro está um dos motivos no restante do verso, no verso 12, melhor dizendo. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Vejam, irmãos, a ideia aqui é que os demônios querem tornar cada vez mais a identidade de Jesus pública. Por quê? Quanto mais as pessoas conhecerem, saberem quem Ele é, saberem o que Ele faz, mais pessoas vão querer se arrojar em cima dele para serem curadas. E nesse momento, a atitude da multidão está atrapalhando a função principal de Jesus, que era a pregação do Evangelho. Em outras palavras, os demônios querem suscitar, sim, uma certa dificuldade no ministério de Jesus, o ministério da pregação. Então Jesus diz, ou os adverte, ou os repreende severamente, e expulsa eles para que eles não façam isso. Em segundo lugar, irmãos, porque Jesus não tem parte com os demônios. Não há nenhum tipo de vínculo, de relacionamento com os demônios. Por isso Jesus então diz, eu não quero nem papo com vocês. Eu não sei se vocês já acompanharam na internet, mas há algum tempo atrás, essa febre de expulsar demônios, ou de pelo menos aparentemente expulsar demônios, foi muito grande alguns anos atrás. Eu lembro que quando há uns 10 ou 15 anos atrás, eu via demônio na televisão, pessoas com as mãos para trás, mais ou menos assim, né, como se estivessem amarradas, iam para o púlpito das igrejas, e o pastor começava a entrevistar, perguntava de onde você vem, para onde você vai, como é o teu nome, quem você é. Lembro de um episódio em que o pastor fez tantas perguntas que acabou que o demônio disse que a igreja correta era a igreja daquele pastor. Imagina só, propaganda feita pelos demônios com o nome da igreja. Usar os demônios para promover a publicidade da igreja. Veja, muitas vezes eu passo o carro de som aqui, venha ver curas e maravilhas. Jesus vai fazer, venha, como se isso pudesse servir de atrativo. Jesus não gosta disso. Ele rejeitou isso. Ele faz, ele cura, ele expulsa e faz. Mas ele não quer que as pessoas venham atrás dele por causa disso. O que ele quer? Que as pessoas venham atrás dele por causa da palavra. Isso vai ficar muito claro no finalzinho do nosso episódio, quando nós lemos nosso texto, lá no verso 34. E correndo o seu olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã. Essa é a resposta. Jesus não tem vínculo com os demônios, ele não quer conversa com eles, não quer estar perto deles. Aonde ele chega, eles têm que sair. Mas aquelas pessoas que obedecem a Jesus têm que ficar. Esse é o ponto. Nossa verdade então é que quando Jesus proclama a Escritura, quando ele proclama a palavra de Deus, ele não quer nenhum vínculo com o reino das trevas. A verdade, irmãos, aqui a verdade não deve ser proclamada por qualquer um. Ela precisa ser proclamada por pessoas escolhidas por Deus. Onde eu vejo isso? Na próxima cena.
ele rejeita o testemunho dos demônios, mas ele separa 12 homens para testemunhar em seu nome. Isso nos mostra claramente que a verdade do Evangelho não pode ser proclamada por qualquer pessoa, mas sim por aquelas que foram chamadas por Cristo Jesus. Jesus não tem parte com pessoas que não têm vínculo com Ele. Ele não quer que pessoas proclamem a verdade do Evangelho sem que antes elas tenham vínculo com Ele. Isso então nos leva à segunda parte da nossa mensagem, que é a família do rei. O rei, em sua família, escolhe cada um. O rei escolhe a sua própria família. Olha o verso 13 que diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Vejam, irmãos, isso é muito interessante. Subiu ao monte. Que monte era esse? Bom, naquela região havia somente um monte famoso. Se você já ouviu o Sermão do Monte, e onde foi o Sermão do Monte? O Monte Sinai. Olha lá, o monte. O Sermão do Monte. Ele sobe no monte e lá ele chama o povo. Que povo? 12 homens. Jesus tinha muitos discípulos nesse momento, muitos seguidores. Além dos 12, tinha muitas pessoas que seguiam já Jesus, já tentando entender quem ele era, e outras, obviamente, porque queriam ser curadas. Mas ele chama para junto dele os que ele mesmo. Essa é uma lição importante. Por quê? Porque Jesus escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos, soberanamente. Ele não escolheu porque ele viu algo neles. Ele não os escolheu porque ele viu que eles eram influentes na sociedade. Ele não os escolheu porque eles eram inteligentes. Ele não os escolheu porque eles poderiam impactar o mundo. Ele os escolheu porque ele mesmo. Somente por isso. Jesus é soberano na escolha daqueles que ele quer. João capítulo 15, verso 16 diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Esse é um ponto importante. Todas as pessoas que tentaram ir a Jesus por suas próprias pernas, confiados em sua própria moral, foram rejeitadas. Um exemplo. Aqui o exemplo do jovem rico, que chegou diante do Senhor, foi até Jesus e disse: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só existe que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás falso do teu próximo, não cobiçarás nem o teu próximo. Tudo isso tenho feito, Senhor. Então faz o seguinte: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem, e terás um tesouro no céu. Algumas pessoas podem pensar: bom, então só vai entrar no reino aqueles que abrirem mão dos seus bens. Essa é a mensagem de muitas pessoas. Muitas pessoas leem esse texto, muitas denominações até leem esse texto e dizem: o reino de Deus é para os pobres. Mas foi o mesmo Jesus que entrou na casa de um publicano, ou do maioral dos publicanos, chamado Zaqueu. E ele disse lá: hoje houve salvação nessa casa. Jesus não é salvador de pobres. Ele é salvador de pobres e de ricos. A ideia, irmãos, é que todas as pessoas que vão até Jesus, confiadas em suas obras, são rejeitadas por ele. Mas Jesus escolhe aqueles a quem ele quer, de qualquer classe social, classe econômica, classe política, classe educacional, de qualquer tipo de classe que exista no mundo. Jesus é soberano para escolher quem ele quer. A escolha de Jesus não é limitada às nossas compreensões do que é bom ou mal, daquele que faz bem
bem ou mal, ou daquele que vai dar certo ou daquele que não vai dar. Jesus é soberano para escolher quem Ele quer. O verso 14 tem mais uma lição. Diz assim o verso 14: Então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja, Jesus envia os 12 com duas funções, pelo menos. Primeiro, para pregar. Segundo, para exercer a autoridade sobre os demônios. Exercer a autoridade sobre os demônios mostrava que eles tinham a autoridade dada por Jesus. E a pregação do Evangelho falava de Jesus. Mas antes de pregar, precisa estar com Jesus. É isso que ele diz. Designou 12 para estarem com Ele. Depois, para pregar. Isso nos leva a mais uma lição, irmãos, muito importante, que se aplica a todo e qualquer cristão. Jesus exige que nossa pregação do Evangelho seja precedida pela nossa intimidade com Ele. Todas as pessoas que são chamadas a pregar o Evangelho, antes disso, são chamadas a viver o Evangelho aos pés de Cristo Jesus. Todo cristão tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Mas antes de pregar, ele precisa conhecer quem é Jesus. Por isso é muito importante que nós entendamos um pouco da estrutura da igreja presbiteriana também. Ninguém entra na igreja presbiteriana, se converte, e na semana seguinte, no mês seguinte, está pregando o Evangelho. Por quê? Nem os 12, nem com eles conheceram. Primeiro Jesus diz: sentem aqui, vejam, ouçam, percebam, aprendam, depois preguem. A intimidade com Jesus é essencial para a pregação do Evangelho. Talvez aqui tenha uma das razões, uma das principais razões, porque muitas vezes nós não pregamos o Evangelho. Porque não temos intimidade com o Senhor. Talvez essa seja a principal razão pela fraqueza do evangelismo na igreja. Porque às vezes nós entendemos que nós temos a obrigação de pregar. E queremos dizer, vamos avançar, vamos falar de Jesus. Mas quando o nosso próprio coração está distante dele. É importante entender isso. Deus está mais interessado no meu coração, na minha intimidade com Ele, do que naquilo que eu posso fazer por Ele. Ele está mais interessado no meu relacionamento com Ele do que nas minhas ações para Ele. Óbvio que todas as pessoas que têm intimidade com Jesus falam de Jesus naturalmente. E é óbvio que todas as pessoas que não têm intimidade com Jesus não falam de Jesus. É óbvio. Precisamos, irmãos, crescer cada vez mais conhecendo ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor, para que possamos naturalmente falar do nosso Senhor. Aprender dele, ouvir sobre ele, ler as Escrituras, aprender das Escrituras, saber quem ele é, o que ele faz, qual o seu caráter, sua vontade, o que ele exige de nós é essencial para que possamos apresentar o Evangelho corretamente. Talvez essa seja uma das principais reflexões desse momento. Se eu não falo de Jesus, talvez seja porque o meu coração está distante dele. Intimidade com o Senhor conduz à pregação do Evangelho. O Senhor quer, antes de tudo, o meu coração, a minha vida com Ele, para que eu possa falar dele. E então ele escolhe 12 pessoas, 12 discípulos, 12 apóstolos. Quando Marcos usa o termo designou, enviou a pregar, essa palavra enviar é a palavra apóstolo. Ele os enviou, ele designou eles a pregar o Evangelho. Mas quem foram essas pessoas? Reuniu 12 homens.
para estarem junto com ele. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Sabe quem Simão foi? Simão é um dos mais famosos aqui. Pescador de profissão. Ele era de Betsaida, mas morava em Cafarnaum. Lá que foi até uma base missionária, onde Jesus se hospedou várias vezes. Era um homem que falava sem pensar, impossível. Numa hora ele dizia, vamos lá! E depois ele dizia, vixe, vamos correr. Era muito inconstante. O mesmo Pedro que chegou para Jesus e disse, Senhor, estou pronto para morrer contigo. Foi o mesmo Pedro que na mesma noite disse, eu não conheço ele. Não, que isso? Eu? Não, de Galileia? Não, de Jesus? Não. Inconstante. Mas Jesus chama ele de Pedro. Pedra, rocha, firme. Imagina só. Acho que Jesus estava profetizando, né? Só pode. Porque naquele momento Pedro não tinha nada de pedra, de rocha, de firmeza. Mas graças a Deus, com o caminhar com Jesus, ele estava lá, firme e forte. No dia da sua morte, ele pediu, diz a história da igreja, ele pediu para não ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que ele não era digno de ser crucificado como o Senhor. Firmeza. Depois de uma vida com o Senhor. Firmeza. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Parece até uma coisa legal, né? Filho do trovão. Né? Esse negócio de filme da Marvel, né? Parece coisa de filme da Marvel. Mas não, filho do trovão, porque eles eram, eu posso dizer, de pavio curto, impacientes. Eles eram explosivos, temperamentais. Um dia pediram que Jesus mandasse fogo do céu sobre os samaritanos. Queima Jesus esse povo. Eles eram também gananciosos e amantes do poder. Foi ele mesmo que sentaram perto de Jesus e disseram assim, ixi, um na tua direita e um na esquerda, Senhor. Eu e meu irmão, um do lado, outro do outro. Gananciosos, amantes do poder. Mas Tiago foi o primeiro a receber o martírio. Enquanto ele foi o primeiro a chegar no céu, seu irmão João foi o último que morreu nos apóstolos. Vejam, quem antes amava o poder, agora ama o serviço. Quem antes pedia fogo do céu sobre os pecadores, João é reconhecido depois como o apóstolo do amor. Amai o Deus. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. O que dizer de Filipe, por exemplo? Filipe era cético, racional. Quando Jesus perguntou onde compraremos pães para lhe dar de comer, ele respondeu: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Cético. Nem que tu quisesse, nem que tu tivesse dinheiro, Jesus, não daria. Bartolomeu era um homem preconceituoso. Foi ele mesmo que perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Preconceituoso. Mateus era empregado do Império Romano, coletor de impostos. Era publicano, uma classe repudiada pelos judeus. Tornou-se o escritor do Evangelho de Mateus. Tomé era um homem de coração fechado para crer. Ele mesmo que disse: se eu não tocar na marca dele, no furo dele, eu não vou crer. Foi ele mesmo quem duvidou, mesmo depois de terem todos os discípulos dito: Jesus ressuscitou. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, não sabemos nada sobre ele, não temos nada na história que possa nos ajudar. Mas Simão, o Zelote, sim. Tinha o Simão Pedro e tinha o Simão, o Zelote. E quem era esse Simão, o Zelote? Era um membro da seita do judaísmo chamada Zelotes. Era um nacionalista. Os Zelotes eram aqueles que defendiam a luta armada contra Roma, que rejeitavam totalmente o governo de Roma sobre o povo judeu.
pessoas revolucionárias, vamos dizer assim, ativistas, pessoas que mostravam rebeldia contra o governo de Roma. Mas veja, de um lado nós temos Mateus, cobrando impostos a favor de Roma. De outro nós temos Simão Zelote, que rejeita completamente o governo de Roma. E ele chamou todo esse povo para estar junto com ele. Havia uma coisa em comum entre Mateus e Simão Zelote? Nada. Um dizia, vou cobrar imposto para Roma porque Roma vai me dar mais dinheiro. O outro dizia, espada contra Roma. E são eles que sentam aos pés de Jesus durante muito tempo para ouvirem ele. E o último deles, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Era o único dos apóstolos que não era galileu. Ele exerceu um cargo de confiança. Mas mesmo Jesus sabendo que ele não era nada confiável, ele era o tesoureiro da igreja, tesoureiro do grupo. Mesmo Jesus sabendo que ele era desonesto, amante do dinheiro. Meus irmãos, diante desse quadro de pessoas totalmente distintas, que muitas delas não têm nada em comum, nós podemos aprender uma lição. Jesus escolhe pessoas diferentes e distintas para viverem juntas na igreja, na sua igreja, no seu povo, na sua família. Esse é um ponto importante. Sabe por quê, irmãos? Porque recentemente eu ouvi a história verídica de uma igreja que ela foi dividida por causa da nossa política. Os bolsonaristas não conseguiram viver ou conviver no mesmo ambiente que os esquerdistas ou petistas. O que aconteceu? Um grupo bolsonarista saiu da igreja e formou uma igreja, e os esquerdistas ou petistas, ficaram na igreja e continuaram. Isso é triste. Sabe por quê? Porque esse quadro que eu vejo pintado de 12 homens totalmente problemáticos, às vezes, são 12 homens que aprendem com Jesus que existe algo maior que une pessoas tão diferentes, com pensamentos tão distintos, com princípios e morais tão diferentes. Amados irmãos, há algo que nos une. Esse algo é Jesus Cristo. Não importa que tipo de pensamento tenhamos, mas se temos Jesus como nosso Senhor, então fazemos parte da mesma família. E o mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Sejam pacientes uns com os outros, assim como eu fui. Sirvam uns aos outros assim como eu servi. Sejam perseverantes uns com os outros assim como eu fui. Deem suporte uns aos outros assim como eu fui. Isso é evangelho. A família de Jesus olha as diferenças, e ao olhar as diferenças, olha para Cristo e permanece unido. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Uma família não pode ser desfeita, senão por aquele que a fez. Jesus escolheu a sua família, e nenhum de nós pode desfazer. Seja por qualquer motivo que for, uma vez integrante da família, sempre da família. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Pessoas distintas, diferentes, mas que conviviam com o mesmo Senhor e que tinham então razão para estarem unidas. Que o Senhor nos ajude a entender que somos a família do Senhor, chamados para viverem juntos, independentemente das nossas diferenças.
Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Pai. Bendizemos pela tua misericórdia e graça que nos alcança todos os dias, pela paciência que o Senhor tem conosco, quando somos impacientes com nossos irmãos, pela mansidão que o Senhor tem conosco, mesmo quando não somos mansos com nossos irmãos, pelo amor que o Senhor tem conosco, para conosco, mesmo quando nós não amamos como deveríamos aos nossos irmãos. Dá-nos graça, Senhor, para refletir a vida de Cristo em nós. Dá-nos graça para estar aos pés do Senhor, cada vez mais, a fim de que preguemos o Evangelho com nossas vidas e com nossas palavras. Dá-nos graça, Senhor, para experimentar, para usufruir do privilégio que é fazer parte da tua família. E que, apesar das nossas diferenças, possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Pois fomos escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor, aproximados do Senhor, pela vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus.